Paz do Senhor, pessoal. Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. A gente vai começar agora, pessoal, a aula de número 4. Ela tem por título Eu Devo Ser Assim? Certamente vocês já pararam para se perguntar isso, né? A gente vai compreender, né, essa pergunta ao longo da aula de hoje. Aí vê, antes de entrar na aula, né, eu queria tecer aqui breves comentários sobre as provas. Pessoal, é muito importante vocês fazerem as provas, sabe? Tem gente que se esquece, não faz. É muito importante para a vivência espiritual de vocês. É o momento que vocês têm para reservar para Deus e aprender um pouquinho mais sobre esses questionários. Preste atenção também nas respostas que vocês estão colocando lá, que eu vejo que muitos de vocês erram por falta de atenção, simplesmente. E é isso aí, bora lá. Vê, pessoal, o texto de destaque da lição de hoje, né, diz o quê? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Isso está lá em Gálatas 5:16, né? Esse texto é bem autoexplicativo, né? Paulo fala o quê? Paulo fala aos Gálatas para que eles deixem o Espírito de Deus guiar a vida deles e obedecer aos desejos de Deus, né? O texto bíblico está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 26, são apenas 10 versículos, e apresentam a dualidade entre a carne e o espírito. Ele mostra os frutos da carne e os frutos do espírito. E seguir o espírito é o correto. Vocês vão ficar como tarefinha de casa, vocês lerem o texto bíblico. É um texto curto, só são 10 versos, ok? Aí também nesse texto, né, Paulo cita as obras da carne, que são várias aqui, só vou citar algumas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, heresias, entre outras. Vocês vão ler lá e vocês vão ver uma lista enorme. E também em Gálatas 5:22, Paulo apresenta os frutos do Espírito, que são esses que vocês já conhecem: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, é isso aí, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quase que não sabia que saiu outro nome lá. E os frutos do Espírito, ok? O objetivo da aula de hoje, né? Os objetivos é conscientizar que a natureza humana ela tende para o mal, afirmar que o Espírito Santo nos ajuda a resistir ao mal, ok? E encorajar vocês para uma vida de submissão ao Espírito de Deus, né? Então, bora lá. Certamente, né, você já se encontrou em uma situação, né, na qual deveria tomar uma decisão. E dentro de vocês, né, vocês ouviam duas vozes, cada uma dizendo o que você deveria fazer, né? Isso aí já aconteceu com vocês, certamente acontece com todo mundo, ok? Às vezes nos deparamos com situações onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma nos leva para o caminho da vida e felicidade e outra para o caminho da morte e tristeza. O que será que a Bíblia nos fala sobre essas decisões? Como é que a Bíblia nos ensina a agir diante desses conflitos, né? É o que a gente vai ver no decorrer da aula, ok? E aí, será que toda pessoa é má? Será? Esse é o primeiro tópico da nossa lição. Então, vê, Deus criou o homem, só que o homem se deixou seduzir pelo pecado e a sua natureza foi integralmente corrompida, ok? Então, vê, o ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana que faz tudo o que é contrário ao Espírito Santo. Judaísmo, será que isso gera ou gerou algum problema para nossa família? Com certeza. Vocês já perceberam como alguns adolescentes brigam para ganhar preferência dos pais? Ou uns coleguinhas de vocês que tentam se dar bem à custa dos outros? Pessoal, isso é tudo consequência dessa natureza caída. Por exemplo, a gente vê na Bíblia, né, uma história de Esaú e Jacó, que está localizada lá em Gênesis capítulo 27, que vocês leiam esse trecho para compreender melhor a história. Mas é o seguinte, basicamente,
Isaac e recebeu a bênção de Isaac no lugar de Esaú. Aí Esaú descobre e guarda rancor e promete vingança contra Jacó. Isaac só tinha uma bênção para dar para um dos filhos, e essa bênção ficou com Jacó. Ok? Então, devemos levar aquilo que foi errado na nossa família como se fosse o único padrão de vida possível. Pessoal, o melhor padrão de vida para viver é o padrão de Deus. Ok? Para vivermos uma vida de acordo com os padrões de Deus, enfrentaremos diariamente uma luta contra os nossos próprios desejos. A natureza do homem é pecaminosa, é decaída. E para manter-se nos caminhos de Deus, é necessário a ajuda do Espírito Santo. E você não está sozinho. O que é que acontece lá? 14:16, né? Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o quê? O nosso auxiliador, ficando sempre ao nosso lado. Então, viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil, pois temos que diariamente, abrir mão de nossa natureza humana, dizendo não, né? Então, o que é que Paulo fala aos Romanos 7:15, né? Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que odeio. Então, é uma confissão aí de Paulo, né? Que nos ajuda a entender que tal realidade, né? Que essa realidade acontece com todos os crentes, sem distinção. E que a gente não está sozinho para essa inclinação do pecado, né? E, assim, é da natureza humana o desejo de pecado para o pecado, é da natureza humana esse desejo de pecar, né? Essa inclinação para o pecado. Mas o que é essa natureza que eu falei no começo da aula, que estava destacado? Lá no comecinho. As coisas existem, foram criadas com certas inclinações, que são muito difíceis de serem contrariadas, ok? Por exemplo, a natureza de uma onça é o quê? Tem manchas pretas. A natureza de um elefante é o quê? Tem uma tromba. A natureza de um pássaro, por exemplo, é nascer o quê? Com asas e tomar os céus e voar, ok? Onde é que eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar é que a natureza do homem é pecar, sabe? É da natureza humana ir de encontro à vontade de Deus. É natural do homem isso. É inerente. Então, a decisão de ser guiado pelo Espírito Santo e de obedecer a palavra é inteiramente nossa. Tá com a gente. Aí vê o que foi que Esaú fez, né? Quando a gente vai lá em Gênesis 33, versículo 3 até o 21, a gente vê que Esaú e Jacó, que havia prometido vingança contra Jacó, né? Eles se reencontram e não teve a vingança não, sabe? Teve mais uma demonstração de afeto, de misericórdia, né? E vocês veem isso aí em Gênesis 33, vocês vão conseguir compreender o que eu falei agora, ok? Viva diferente, a escolha é nossa. Será que em meio a toda essa pressão que a gente tem enfrentado no mundo, a gente encontra alguma saída? E aí? Aí quantas vezes desobedecer não pareceu ser bom? Reflitam agora. Qual o problema de uma mentirinha? Colar, filar na prova, ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer. Vê o que outra versão aqui, né, de Romanos 7:15. Eu prefiro a versão anterior, né? Essa versão é um pouco mais difícil de entender, mas bora lá. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço, né? Então, essa é uma outra versão de que a gente pode encontrar por aí em outras linguagens aí da Bíblia, outras versões, edições, do que a gente viu lá em cima, ok? Aí eu queria deixar aqui uma historinha
um conto, na verdade, né? De uns índios lá da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É um conto, esse conto é conhecido como Dois Lobos. Aí vê, é o seguinte, esse índio, ele fala o seguinte: a gente tem dois lobos famintos dentro de nós. Um lobo que vive em harmonia com consigo mesmo e com as outras pessoas, e um outro lobo que vive com raiva, ok? Ele quer descontar essa raiva em todo mundo, sabe? Aí vê, só que esses lobos estão famintos e esses lobos brigam entre si. Só que eu pergunto para vocês, qual o lobo, ou melhor, o lobo que estiver mais alimentado, certamente vai ganhar essa briga, não vai? Então a pergunta que eu te faço é, qual dos lobos você está alimentando? Quais escolhas vocês têm tomado atualmente? Será que você tem tomado escolhas que tendem para a natureza pecaminosa? Ou que ou você está tentando desenvolver os frutos do Espírito, sabe? Então, assim, fica aí a nossa reflexão, essa reflexão nisso. Né? Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, ele fez o que? Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. Então é isso, pessoal. Finalizamos aí a nossa aula, lição número 4. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa à sua disposição, só falar comigo e a gente consegue compreender melhor essa lição, ok?